O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus realiza a cura de um paralítico, mas antes, ele realiza uma obra ainda maior. Concede a ele o perdão dos pecados. O Senhor mostra que existem necessidades que são maiores do que aquelas visíveis, exteriores. Ele hoje nos revela que aquilo que talvez as pessoas não veem, ele enxerga. Por isso que o Senhor concede primeiro o perdão. Sempre que eu vou ministrar a unção dos enfermos, sobretudo na UTI, quando as pessoas estão mais vulneráveis, mais fragilizadas, independentemente se elas estejam interagindo ou não, sei que elas ouvem, então eu lhes digo assim: a primeira cura que Deus realiza é o perdão. Se você, o Senhor, a senhora, tem alguma coisa que necessita do perdão de Deus, peça agora. Então, a cura começa de dentro para fora. E é isso que Jesus hoje faz. Ele nos mostra que existem muitas feridas e paralisias invisíveis. São aquelas que se encontram no interior. E o Senhor quer restaurar tudo isso também em nós. Jesus é aquele que vai no mais profundo. Hoje nós vemos que esse paralítico, que é levado a Jesus, está impossibilitado de ir sozinho diante do Mestre. Ele é conduzido por outras pessoas de fé que acreditam que Jesus pode fazer algo por aquele homem. Então ele necessita da ajuda das pessoas para chegarem até Jesus. E as pessoas tinham tanta fé que Jesus vai dizer àqueles, vendo a fé deles, olha para o paralítico e diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Foi necessário que alguém levasse esse homem a Jesus. Também nós, quantas das vezes fomos levados pelas orações de tantas pessoas, familiares, amigos, irmãos de fé, pessoas da comunidade. Fomos apresentados naquelas horas mais difíceis em que nós estávamos fragilizados e talvez sozinhos não conseguíamos rezar. Ou ainda, sem saber, estávamos nas preces de tantas pessoas. Isso permitiu um encontro fecundo com o Senhor. Fomos apresentados a Deus por alguém, seja no início de uma caminhada cristã, seja ao longo dessa caminhada
porque ainda que uma pessoa seja de igreja, de caminhada, de fé, também necessita muitas das vezes da intercessão de tantos outros. Então nós vemos aqui que também nós precisamos desses laços espirituais com outras pessoas. Não há como fazer um caminho de fé sozinhos, né? Tem muita gente hoje que procura uma fé muito individualista, às vezes uma religião que é moldada segundo os próprios interesses de algumas pessoas, mas a nossa fé, além de ser um encontro pessoal com Jesus, é também uma fé comunitária e o Evangelho nos mostra isso claramente. Então nós vemos que o Senhor, depois de olhar para a fé daqueles homens, olha para aquele próprio homem e lhe concede o perdão. Ali existe uma paralisia que o Senhor quer realmente curar. É aquilo que deixa aquele homem estagnado. Não é somente a questão física. Assim como muitos de nós também precisamos do perdão de Deus, porque por vezes estamos aprisionados, não é? Seja pelo medo, seja pelo próprio orgulho, que nos fecha também a graça de Deus, ou ainda aprisionados a tantos ressentimentos, quando não ao desânimo, que nos impede de avançar, de dar mais um passo com esperança na vida de fé, ou ainda um sentimento muito negativo, seja aquele que é nutrido nos pensamentos de coisas ruins que nem aconteceram, que talvez a mente já leve a pessoa para cenários catastróficos, seja aqueles sentimentos e emoções também negativas em relação a outras pessoas, que são ressentimentos, né? O que é um ressentimento? É um sentimento negativo que você sente de novo e não larga dele. Ainda que talvez a gente diga assim, mas eu quero me libertar disso. Mas a gente segura as lembranças, né? Às vezes a gente segura aquilo que aconteceu, trazendo à tona, seja pelas palavras, seja às vezes numa atitude em que a gente permite que aquilo que aconteceu de ruim possa emergir e vem tudo à tona. Nos tornamos prisioneiros, paralisados por todas essas questões. O Senhor quer curar tudo isso. E para curar, o Senhor primeiro vai lá na alma, lá onde está a raiz, onde é necessário realmente a primeira restauração, onde há o impedimento da graça de Deus, porque o pecado ele faz com que nós rompamos com a comunhão de Deus. E o Senhor hoje perdoando, Ele restabelece essa comunhão desse homem com o próprio Deus. Que sabedoria imensa é essa? É sabedoria divina. E nós vemos que alguns ficam incomodados com o gesto de Jesus. E eles dizem até mesmo assim: esse homem está blasfemando. Veem a Jesus apenas como um homem e não percebem a sua divindade que está escondida na sua humanidade. E é nesse momento que Jesus, além de perdoar os pecados, olha para aquele homem e agora diz: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem que era totalmente dependente, agora se levanta e começa a caminhar. Aquele homem que foi carregado, agora é aquele que carrega a graça de Deus e não mais as coisas que o paralisavam. Esse homem é um testemunho vivo do que Deus pode fazer. O perdão, a restauração em todas as dimensões. É o poder da fé. Tudo começou com a presença daqueles que apresentaram esse homem a Jesus. Mas chega um momento em que é esse homem que tem que ouvir as palavras de Jesus e também ser dócil ao seu comando. Que bom nós contarmos com pessoas que rezam por nós, mas chega um dado momento na nossa vida em que o Senhor fala para nós. E nessa hora, somos nós que temos que nos deixar reerguer por Ele. Então, nessa hora, a gente precisa tomar uma atitude, uma decisão diante do Senhor que nos levanta daquelas situações
que nós dizíamos que queríamos sair, mas às vezes se tornaram muito confortáveis para nós, não é? Então, tem pessoas que às vezes, por mais que elas se sintam angustiadas com o medo delas, elas ainda preferem permanecer naquele medo do que arriscar. Por isso que Jesus diz, coragem. Existem pessoas que até se queixam das suas doenças físicas e não se dão conta de que tem algo mais profundo que precisa ali ser curado. Então, às vezes, alguns até, por mais que dizem que querem a cura, talvez não se esforcem tanto para que essa cura de fato aconteça, porque estão presos aos mesmos sentimentos negativos, estão presos às mesmas inseguranças, estão presos a tantas outras coisas que vão adoecendo a alma e também o corpo. Coragem, levanta-te e anda, vai para a sua casa, é o que Jesus diz. É lá na casa que a santificação deve acontecer por primeiro. É lá com os mais próximos que o Senhor quer fazer esta restauração também se espalhar, porque o Senhor, quando cura uma pessoa, Ele também a usa como instrumento para outros mais. Vamos permitir que esse perdão de Deus, então, nos traga a cura, não apenas daquelas necessidades exteriores que nós imaginamos que são as prioridades, mas a cura que Ele deseja fazer em nós. Confiemos no seu perdão transformador e também ajudemos outras pessoas a chegarem mais próximas do Senhor, porque aquele que é tocado também é chamado a testemunhar o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.